nome é Alexandre José Almada, sou biólogo de formação. Atualmente sou gerente de relacionamento da Fundação do Câncer, que organiza o registro de doadores de medula do Brasil. É um tema que você trabalha, Alexandre, que é um tema que ganha espaço também de acordo com o que está acontecendo, como está comovendo e quem está vivendo ele. Você pode dizer um pouco para a gente sobre isso? Eu hoje trabalho com o transplante de medula, fornecer os melhores doadores de medula óssea para o Brasil e para o mundo. Então é uma questão de saúde. A gente não está ligado à assistência, a gente não faz a assistência. Fica como se fossem paramédicos, né? Mas você fornece então todo esse material, trabalha com as pessoas para que então para que os médicos... Você faz a captação da medula. Captação dos doadores e a captação da medula, o transporte em si. Cada vez mais a população ela envelhece. E isso é a questão do nosso país. Cada vez vai ser um país mais de idosos. Então a saúde ela tem que ser olhada de maneira diferente. Ela tem que ser olhada não só como um programa público, como um programa para aquele tipo de pessoa que tem hoje. Já tem que se pensar no futuro, porque ela vai ser mais cara. Então você diria que a saúde precisa deixar de ser um problema e passar a ser um investimento. Exatamente, exatamente isso. O tratamento hoje da medula, o tratamento do câncer de medula, ele então tem várias vertentes. A nossa fala do não aparentado. Aquela pessoa que vai ficar doente, então ela primeiro vai procurar na família um doador. E isso que é o seu cotidiano, que é cuidar tanto da captação da medula, como do tratamento do portador da necessidade. Você diria que é um custo muito alto para a sociedade, para a economia? Ele é alto porque na saúde ele é de alta complexidade, né? Mas ele é disponível. Ele é controlado, mas ele está ali e está sendo bem utilizado. E existe alguma medicina preventiva para isso? Sim, aí o Instituto Nacional do Câncer e várias outras organizações e instituições trabalham ou estão trabalhando para que a prevenção e o cuidado seja o foco principal ao invés do tratamento. O grande gargalo hoje é da disposição do doador, de ter o doador? Não é mais. Não é mais. Então, falando especificamente do banco de medula, no passado, então, com a quantidade pequena de pessoas que estavam cadastradas, normalmente familiares de doentes, então esse banco ele começou com um médico chamado Dr. José Roberto Ferezin Moraes. A necessidade dos pacientes já existia. Então, como não encontrava na família, precisa de um parente ou alguém que seja geneticamente igual. E aí não tinha quantidade de pessoas disponíveis. Então, no passado, lembra, aqui talvez quem tem a idade, tinha aquelas pessoas fazendo campanha para arrecadar dinheiro para poder fazer o transplante no exterior. No exterior. Então, aquela era a situação do país. Você não tinha como encontrar um doador no país, porque o banco era muito pequeno, e não tinha como fazer o tratamento também aqui. Isso mudou hoje? Completamente. Então, hoje, no banco, a gente encontra em torno de 70% a 80% dos doadores brasileiros. Aqui ainda tem muito mito ainda com relação à extração da captação da medula, né? As pessoas ainda temem muito sofrer algum dano, não fazer a doação. Como é esse processo, o processo físico? Como é que extrai? A primeira coisa é diferenciar o que é a medula espinhal da medula óssea. A medula espinhal é o sistema nervoso da pessoa, é o que tem aqui na coluna, isso não se mexe, né? A medula é o tutano do osso. Todo mundo já comeu osso de galinha, osso de boi, e o mais gostoso é aquele... caldinho. Exatamente, é o que está ali no tutano. A medula óssea é o que está
dentro dos ossos. Ela é o órgão responsável por produzir o sangue. Mas você não tem que fazer quando você faz a introdução Da seringa? da seringa, você não corre o risco de afetar? Não porque a característica da medula, ou seja, ela já é um local propício para a reprodução dessas células. As próprias células, elas se autorreproduzem. Então elas já são geradas e elas mesmas geram outras células. Então se você tira, o que fica ali se reproduz. Então em 2 semanas ela está completamente Restaurada. regenerada. E quem doa tem que ficar essas 2 Então, semanas? aí de repouso? o procedimento para você chegar, aí a gente tem que dizer onde que fica. Nos adultos, a gente tem essa medula aqui no externo, que é esse osso aqui, e na crista ilíaca, o osso do quadril. Para acessar isso, aí sim, o procedimento ele é colocado em centro cirúrgico por conta da esterilidade. E para você então introduzir a seringa no osso. É um procedimento seguro. Né? Não tem relatos de morte ou De dano futuro. Os danos que tem, claro, se você está furando o osso, se você está furando a pele, é claro que pode haver um pouco de sangramento, é claro que a pessoa sente um incômodo. Hoje, utiliza-se esse método. O outro método que você tem para fazer essa extração, você toma um medicamento, onde você força que essas células elas saiam da medula e vão para o sangue. E aí a gente entra numa máquina como se fosse uma hemodiálise ou uma doação de plaquetas. Sim. Quem fez plaquetas, então coloca uma agulha aqui, um tubo, outro aqui, o seu sangue passa por fora, circula numa máquina, você tira essas células da medula, trata e vai fazer o transplante em quem precisa. Como esse é um programa muito atrelado a um programa de política pública de saúde, e a gente sabe que a gente tem uma variável muito grande de problemas em política pública no nosso país, no país como um todo, qual é o país com maior dificuldade de organização para o banco hoje? O nosso modelo hoje é praticamente todo público. E tudo que é público tem as suas dificuldades inerentes. Agora, é o programa, talvez hoje, é o maior programa público do mundo. É porque os outros não são, nem o norte-americano. O norte-americano não é. Ele tem uma parte pública. O alemão, que é o segundo maior, também não é público. O modelo é diferente. O nosso é praticamente sustentado pelo governo. E pelas questões que são questões maiores, você imagina que... Aí é uma grande curiosidade, imagino que pode ajudar muita gente a pensar. Como a gente tem um grande problema de nutrição, de pobreza, ainda temos um grande problema de pobreza, é possível que por essa ausência alimentar, por toda essa deficiência, em algum momento sugere um problema ou não. Ou possa ter um problema de medula por causa de um histórico de deficiência nutritiva no longo da vida. Ainda se atribui mais à parte genética. É claro que a condição social, ela favorece tanto o ruim quanto um mau prognóstico no tratamento. Mas quando a gente fala da questão social, então eu vejo mais essa questão do tratamento, porque a gente não vai reverter agora essa questão do que você trata antes, ou como você previne antes. Isso é algo que está crescendo, mas ainda vai demorar um tempo. Como você está na condição de gestor, qual seria o seu sonho hoje de melhora para esse processo? Essa rede de solidariedade. Maior do que qualquer questão tecnológica. Elas são fundamentais, questões tecnológicas, de processos, são ferramentas que já estão disponíveis, se usa, às vezes você tem uma dificuldade maior, outra não, mas isso não é o principal. Agora, você ter uma sociedade, se as pessoas estão envolvidas naquele processo, se elas se importam com as pessoas, aí você pega qualquer ferramenta e faz aquilo ali acontecer. Quando você pega uma mãe que teve um filho doente e você conversa com ela,
Na verdade, não precisa nem conversar. Mas uma mãe que busca um tratamento no Brasil, e ela busca um tratamento em qualquer lugar, você consegue parar uma mãe? Você pode falar o que você quiser. Você, inclusive, a conduz. Mãe, vai ali que tem. Ela não para. Vocês têm uma relação direta com as unidades hospitalares que tratam de câncer? Sim. Tem que ter, né? Sim. Porque no final do processo, então, a pessoa está internada ali para ser transplantada. Ela foi tratada, ela está ali. E a gente já tem esse contato muito antes. Mas pegar, por exemplo, uma medula na Alemanha, ou em Natal, de um brasileiro ou de um alemão na Alemanha, a gente, então, pega e entrega na porta dela para ser transplantado no mesmo dia ou no mais tardar na manhã seguinte. Mas tem casos, tem histórias maravilhosas. Você liga para uma pessoa onde a maioria ficaria indisponível. Você ligou para a doadora: oi, tudo bem? Tudo? Você é doador? Ah, sim, não, pode ficar, o que é? Então, a gente está entrando no processo de você fazer essa doação. Vamos lá? Vamos. Tem problema eu casar uma semana depois? O nosso protocolo teria. A gente tem essa preocupação. Poxa, você vai casar depois? Porque, imagina, a pessoa vai para a lua de mel com um hematoma aqui. Está envolvido essas questões. A gente tem esse cuidado, né, de entender o que está acontecendo na vida dele, porque você vai tirar ele das funções dele por uma semana, talvez, nesse processo. E aí ela: não, estou firme, vamos lá, já conversei com o noivo, ele concorda, vamos fazer. Isso é ótimo. E aconteceu. Então, aí a gente volta na questão da solidariedade. Você liga para a pessoa, o brasileiro, ele... Estamos aí. Estamos juntos. Tem muito a ver com o que o brasileiro é, de solidariedade. Exatamente. Que a nossa marca, culturalmente, a gente é um povo extremamente solidário. E que bom por isso. Tem umas histórias muito bacanas. Eu vou contar uma. Isso eu estava na busca ainda. E aí a pessoa estava fazendo um contato, ela estava na minha frente, ela ligou para uma doadora, para um paciente. Olha, nós somos do Redome, estamos entrando em contato nessa fase, você se cadastrou? Ah, sim, me cadastrei. Ela confirmou tudo direitinho. E aí eu olhei para a pessoa que estava fazendo o contato, ela estava chorando. Aí eu pensei, né, poxa, olha o despreparo, olha o... Caramba, ela chorou, né? O que está acontecendo isso aqui? Aí ela conseguiu contornar a situação, mas não era despreparo, foi realmente muito forte. Essa doadora, ela era uma mãe, e ela, olha, entendi, confirmo a minha decisão de doar, mas eu entendo que chegou o meu momento de retribuir. Aí ela perguntou: mas retribuir o quê? Porque o meu filho recebeu um transplante de medula, de célula-tronco, tem 1 mês. Aquilo ali parou o serviço, porque aí realmente todo mundo parou e teve que chorar mesmo, inclusive eu. A gente deu continuidade ao processo, mas foi tão importante isso, porque, assim, quem conhece essa área, quem passa por um transplante de medula, é tão complexo 1 mês depois, e é tão complexo o que você vive antes, que como que essa mãe ainda teve cabeça de dizer: eu vou, agora eu estou retribuindo. Muito bom. E aí, bacana, eu quero aqui agradecer o seu trabalho. Opa, eu que agradeço a oportunidade. Agradecer a sua contribuição pra gente aí. Poxa. E vamos fazer isso rodar. Tá bom. Faço votos que seja bem sucedido nessa caminhada. Obrigado.